Em janeiro de 69, pouco depois do AI-5, que foi em dezembro de 68, o meu avô foi preso em Goiânia e ficou preso de 30 a 40 dias, mais ou menos. E por quê? Na verdade, não teve uma justificativa plausível, porque realmente naquela época não tinha justificativa plausível. Mas ele era servidor da Caixa Econômica e o major que assumiu uma subcomissão militar dentro do Estado, pessoalmente quis persegui-lo e acusou dele ter feito desvios financeiros e com isso prendeu. Ele estava na livraria dele nesse dia, foi levado à força. Minha tia, que trabalhava com ele, não teve muito o que fazer e aí foi discretamente, porque não podia sair alardeando, foi discretamente até a minha avó, até a casa dos meus avós, avisar minha avó, etc. E aí, qual que era um espaço, essa livraria do meu avô, dentro de Goiânia, foi um espaço muito único. Sem querer puxar sardinha para minha família, mas depois que eu fiz a pesquisa, isso ainda na graduação de jornalismo, eu percebi que realmente foi um espaço muito importante no meio cultural da cidade, porque além da cidade ser muito recente, o perfil da livraria saía do que era convencional. Era um espaço com lançamento de livros, com debates, as pessoas circulavam e passavam muito tempo ali. E o meu avô, como dono, e ele era um livreiro ativo que estava sempre ali e pensava essas atividades, ele também era um agente cultural, ele era uma peça-chave nisso tudo. Então, a livraria começou em 51, fechou em 74 e nesse meio do caminho meu avô foi preso. Depois que ele foi preso, o que aconteceu? Ele perdeu esse cargo que ele tinha na Caixa Econômica, como servidor público, então já era um recurso financeiro importante com o qual ele contava. E a livraria, obviamente, toda livraria num contexto autoritário, ela é alvo, ela é uma ameaça ao regime autoritário, então ela sofreu de uma forma direta e indireta. Ele teve vários livros confiscados e bens do meu avô foram confiscados. Mas também as pessoas não se sentiam confortáveis em aparecer por ali porque eram taxadas como comunistas, né? Elas tinham medo dos militares, delas se tornarem alvos, algumas com razão, é claro. Então, foi acabando realmente o movimento na livraria. E aí se somou esses dois fatores, a questão da livraria em si e a questão dele também ter perdido o serviço público, e aí ele foi numa situação triste mesmo, né? Sem recursos financeiros. Antes, como ele era uma pessoa socialmente conhecida, querida, de certa forma, as pessoas se sentiam atraídas e ficavam mais na presença dele. Depois ele foi sendo abandonado, digamos assim. Algumas pessoas realmente com alguma justificativa, outras é porque realmente não convinha estar ali, etc. Nessas situações as pessoas são abandonadas, elas sofrem muito com o silenciamento, né? E aí o meu avô morreu em 91, já com muitos traumas dessa época. Essa história da livraria do meu avô, eu comecei a pesquisar na graduação de jornalismo, e eu fiz um livro-reportagem, uma forma de ter um registro, porque eu conversei com muitas pessoas, não só da família, mas pessoas que frequentaram aquele espaço e que ainda estavam vivas, e me contaram da importância, fiz pesquisa em documentos, etc., e deixei um registro mesmo, porque eu achei que era importante, até uma questão pessoal, claro que você leva isso para o lado pessoal, né? E aí deixei um registro. Na dissertação, eu peguei esse trabalho para tornar uma pesquisa mais complexa. Eu fiz um trabalho junto com o pensamento do Pierre Bourdieu, de campo literário. E junto com o meu orientador, o Anderson da Mata, a gente pensou, dentro das devidas proporções, como esses dois momentos se conversavam, a livraria e o pensamento do Bourdieu. E realmente, a livraria ela tinha uma atuação dentro daquele campo literário de Goiânia muito importante, e o meu avô como um agente literário. E a gente destrincha isso na dissertação. E a ideia no doutorado, que eu continuo com o meu orientador, é ampliar para livrarias de todas as regiões do país. Então, a gente tem aqui no Centro-Oeste, além do Bazar Oió, em Goiânia, a Encontro, que foi do livreiro Vitor Alegria,
no começo de Brasília, no Hotel Nacional. Então, o público era muito de políticos, inclusive militares, e público acadêmico, professores e estudantes, na maioria, né? A gente tem também no norte a Livraria Jenkins, que foi do Raimundo Jenkins, um personagem diferenciado no sentido dele ter uma atuação de resistência à ditadura, assim, atuante, realmente. Ele era partidário, ele era vinculado a partidos políticos, Partido Comunista, Partido Socialista, ele era sindicalista, então ele tinha essa particularidade em relação ao restante dos livreiros de estar no fronte da resistência. Aí no Nordeste, a Livro 7, do Tarcísio Pereira, uma pessoa que continua na ativa, com quem eu tenho conversado para levantar mais informações sobre a livraria, sobre a atuação dele. A Livro 7, o diferencial é que era um espaço físico realmente muito grande, foi por diversos anos, foi considerada a maior livraria do Brasil, então ele tinha um espaço para trabalhar ali muitas atividades, e realmente é uma referência no estado de Pernambuco. É difícil encontrar alguém que não saiba que existiu a Livro 7, quem foi Tarcísio Pereira. Em São Paulo, há duas cidades, a Livraria Duas Cidades, que foi do Frei Benevenuto Santa Cruz, que estava vinculada à Ordem dos Dominicanos, que teve uma atuação realmente de apoio a perseguidos políticos durante a ditadura. E os dominicanos tiveram, de fato, uma aproximação com a Aliança Nacional Libertadora, que tinha como líder o Carlos Marighella, e inclusive tem uma participação, de certa forma, dentro da emboscada em que ele foi morto, etc. E aí tem a representação, então, de uma livraria de São Paulo. Tem também a Anita Garibaldi, em Santa Catarina, que foi do livreiro Salim Miguel, no começo das suas atividades culturais, literárias. Ele teve essa livraria. A Anita Garibaldi foi uma livraria, inclusive, que era conhecida como Livraria do Salim, de tão forte que era a figura desse livreiro e escritor, e teve uma enormidade de funções ao longo da sua carreira. E ela foi uma livraria que foi incendiada. Então, ela tem um papel também super importante nesse sentido, representativa nesse sentido. A livraria e o Salim Miguel como uma figura realmente muito importante no cenário de Santa Catarina e, inclusive, no cenário nacional. Quando eu paro para pensar em como eu fui apresentada, digamos assim, para esse momento da ditadura militar, nas escolas, em livros, eu realmente não me lembro, assim. Eu acho que foi de uma forma extremamente pobre, sem atrativo. Eu acho que as coisas não mudaram muito, realmente. E eu acho que isso aos poucos, isso resulta no que a gente tem hoje, né? Uma população que não conhece a sua história, e se você não conhece, é difícil você fazer uma análise, criar uma ponderação, você ter um pensamento crítico. E aí você vê pessoas hoje defendendo a ditadura militar. Infelizmente, nem todas por desconhecimento, né? Mas eu acho que essa questão da educação é uma questão importantíssima. É um assunto muito delicado, muito complicado, que o Brasil não soube digerir e não sabe passar isso para frente, né? As novas gerações vão ficando cada vez mais distantes desse assunto, né? As pessoas que passaram por isso estão morrendo. E é mais difícil você criar uma aproximação entre gerações tão distantes, e quando essa lacuna não é preenchida por falas, por livros que chegam ao alcance das pessoas, né? Porque a gente está tendo uma produção muito boa, mas que a gente não sabe se chega nas pessoas. E na educação formal mesmo, nas escolas, eu acho que realmente não há, às vezes, nenhum interesse de que isso seja dado de uma forma atraente, de uma forma completa, né? Eu acho que isso é um dos fatores que a gente tem que continuar insistindo em falar sobre o assunto. E um outro, eu acho que foi a questão como se deu esse fechamento do período ditatorial, né? A lei da anistia dá uma impressão
pelo menos agora, anos depois, de uma pessoa que agora tem 36 anos, mas a impressão que fica é que a lei da anistia foi condescendente com esses torturadores, com esses militares, né? Óbvio que a anistia é para todos, mas você vê em outros países aqui do nosso lado que você teve uma cobrança, você teve uma penalização, uma criminalização do que aconteceu, do que foi feito, né? E esse negócio de passar a mão na cabeça dá uma impressão muito ruim para as outras gerações, para o que fica na história do Brasil, né? Eu acho que é bem isso mesmo, passar a mão na cabeça, né? Virar a página, fingir que não existiu. E no Brasil isso já acontece mesmo que a lei mesmo não esteja a favor. Então, se já tiver uma lei colaborando com isso, aí é que as pessoas realmente querem esquecer, né? Não é bom ficar olhando para um período que foi ruim, com feridas, etc, né? Quer ver uma coisa? O major responsável pela perseguição ao meu avô era o comandante da subcomissão da Comissão Geral de Inquérito de Goiás, o Major Eurides Curvo. Ele virou tenente-coronel de infantaria reformado, se aposentou como professor titular da Universidade Federal de Goiás. Em 2012, ele deu uma entrevista ao jornal O Popular, dizendo que se recusou a prestar depoimento à Comissão Nacional da Verdade e defendendo que foi uma revolução e nem um golpe de 64. Quer dizer, é um exemplo dentre vários de pessoas que participaram de forma ativa da ditadura e que se vangloriaram depois. E, obviamente, porque conseguiram seguir a vida delas normalmente. Ou seja, é uma consequência da forma como o Brasil fez essa transição do regime ditatorial para o regime democrático, né? E um fator também para a gente sempre pensar e sempre tratar desses assuntos em atitudes como essa série Literatura e Ditadura. É um assunto que, infelizmente, tem uma lacuna enorme e a gente ainda precisa compensar muito do que está atrasado para se pensar em, eventualmente, amenizar esse tipo de debate no Brasil.